Números capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: armem alguns de vocês para a guerra e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo para que fique puro, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros, e depois poderão entrar no arraial. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e a outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas.
tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais. E entregue isso aos levitas que têm a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e os bois foram 36.000, e o seu tributo para o Senhor, 72. E os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500, em bois, 36.000, em jumentos, 30.500 e em pessoas, 16.000. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhe disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor.